falando é o Sandro Nazireu. Quero convidar todos vocês para no dia 2 de julho de 2016 estarmos juntos louvando na Marcha para Jesus. Você é meu convidado especial. E lembrando que a TV Mossoró é a TV oficial da Marcha para Jesus. Estou te esperando lá, hein? Eu avancei com o carro um pouquinho e aí ela passou na minha frente, mas aí eu não deixei. E ela começou a me xingar. Ela começou a me xingar e me encheu o saco. Aí eu perdi a cabeça. Eu não sou assim. Nunca me vi daquele jeito. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Pro meu filho, deixe uma boa escola, meus valores e uma bola de futebol novinha. Pra Márcia, minha mulher, deixo todos os bons momentos que vivemos juntos. Pra família do Antônio, que precisava tanto de um transplante, eu deixo o Antônio. Seja você também um doador de órgãos. Avise sua família. Uma campanha Assembleia Legislativa. Boa tarde, início de noite para você que está aqui mais uma vez acompanhando o programa Palavra Viva. É uma realização dos Batistas na TV. Nós iniciamos a segunda-feira com você, nós da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Então, nosso programa de hoje é muito especial porque o nosso programa de hoje vai tratar sobre a Páscoa. Agora, nessa semana, nós teremos os feriados, nós teremos o Domingo de Aleluia, nós teremos o Domingo da Ressurreição e viemos aqui conversar com vocês sobre esse tema maravilhoso, em homenagem a esse feriado e em homenagem, sobretudo, ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O programa de hoje vai estar maravilhoso. Nós teremos nosso pequeno grupo ao vivo aqui para você, discussões, que é importante também, inclusive, que você participe conosco. Teremos também... além do pequeno grupo, nós vamos ter um quadro muito especial. Ao invés do Povo Responde, como a gente costuma ver todo dia, nós vamos ter o quê? Uma mensagem especial do pastor Alaná, que vai, durante uns 15 minutos mais ou menos, falar sobre o que é a Páscoa. Esse tema que é tão difundido, que todo mundo já ouviu falar, inclusive que reflete na vida de todo mundo, porque a gente tem um feriado, né? Em nome disso, então a gente deixa de trabalhar. Isso envolve a nossa vida de uma forma muito grande. Mas, apesar de envolver a nossa vida de uma forma muito grande, não é lembrado o real significado desse dia. Por isso que a gente está aqui hoje, para, à luz da Palavra Viva, dizer a você o que significa realmente a Páscoa. Hoje nós contaremos com mais um sorteio também. Sempre bom lembrar que para a gente estar aqui conversando, para a gente estar aqui explanando sobre a Palavra de Deus, sobre a Palavra Viva de Deus, é muito importante que você esteja conosco, participando, dizendo qual a sua opinião sobre isso. E por isso, em homenagem a isso e para fomentar isso, o que é que a gente vai fazer? Sortear. Tivemos o nosso sorteio
semana passada de um mês de programa e agora nesse próximo mês estaremos sorteando outros brindes. E é muito legal porque dessa vez nós temos a colaboração, o apoio de Heloísa Modas, que nos deu esse DVD maravilhoso de Kirk Franklin, também uma Bíblia Sagrada e um brinde da loja Heloísa Modas. Heloísa Modas que inclusive forneceu minha vestimenta hoje, que eu tô vestindo hoje. Então queremos agradecer a ela, Heloísa Modas, pela sua colaboração. Agora, para você participar, para você poder ganhar esses prêmios que estão aqui, que é o DVD de Kirk Franklin, a Bíblia Sagrada e também essa blusa, essa roupa, esse brinde da Heloísa Moda, você precisa participar conosco. E como é que a gente faz isso? Eu já falei pra você, existem duas formas de você participar. A primeira forma é através da ligação e a segunda forma é através do WhatsApp. Mas como é que é isso? Você precisa responder uma coisa. Assim como a semana retrasada do Dia Internacional da Mulher, é simples. Você participando da nossa interatividade, respondendo só, não precisa responder a resposta correta, você vai estar automaticamente concorrendo a esses brindes. Agora vamos lá, qual é a enquete de hoje? A enquete de hoje é: o que a Páscoa representa para você? Você vai pensar, refletir e vai o quê? Falar conosco, interagir conosco através do WhatsApp. O número eu vou dizer agora, 86336215, você coloca o 9 na frente para ficar mais fácil, 986336215. Você pode falar lá no WhatsApp o que a Páscoa representa para você, ou você pode ligar. Nós estaremos recebendo a sua ligação com Lídia Cecília, a garota da interatividade, que vai estar com você já no final do programa, falando, dizendo aqui o que você falou, para ela, o que você participou no nosso programa. Agora nós vamos ter um momento muito importante para introduzir todo o tema que nós vamos abordar ao longo desse programa. E a introdução é justamente um clipe. Um clipe cruz de Trazendo a Arca. Então fica com o clipe e já voltamos. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora
Agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem brabo pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. Olá, como vocês viram, não foi o clipe da Cruz de Trazendo a Arca, mas no final do programa nós vamos ter esse clipe. Foi justamente o que é a história da Páscoa contada por crianças. E é muito bonito porque nós percebemos a pureza das crianças, que um dia Jesus falou sobre isso também na Bíblia, contando essa história maravilhosa de redenção, a história que mudou a história da humanidade para sempre. Eu queria lembrar você de participar do programa também pela hashtag PalavraVivaCBM. Você vai no Facebook e coloca hashtag PalavraVivaCBM e você vai estar participando. E mais tarde, no final do programa, quando Lídia for anunciar a interatividade, ela vai falar sobre você. Vai falar sobre o que você achou desse programa, se você assim comentar no Facebook. No próximo bloco, nós teremos a mensagem do pastor Alaná desmistificando esse tema sobre a Páscoa, que é muito difundido, que todo mundo sabe sobre o tema, mas ninguém entende o real significado. A maioria das pessoas não entende o real significado da Páscoa. Então vamos ficar com o intervalo e voltamos já já. Pessoal, quero falar sobre Palavra Viva, um evento que acontece aqui na Segunda Igreja Batista do Mossoró. E eu quero encorajar você a buscar esse tipo de evento, um lugar onde as pessoas aprendem a Palavra de Deus e se submetem à Palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Nós também precisamos ter essa consciência de que somos homens e mulheres mortos. Nós já não vivemos mais. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós já negamos a nós mesmos, nós já tomamos a nossa cruz e nós já estamos o seguindo. Nós não temos mais nada que ver com esse mundo. A nossa esperança e o nosso prazer estão no Senhor. É na sua presença que a gente encontra plenitude de alegria, e é na sua destra que nós encontramos delícias perpetuamente. O mundo, eu posso declarar sem medo de errar, de que o bem eterno que nós fazemos para as pessoas
é muito mais importante que o bem passageiro e material e daqui. Ora, não foi Paulo que disse: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles, e que assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que se vê passa. O pão que a gente dá para o pobre passa. A fome que o pobre sente agora passa. O cuidado que a gente tem para o mundo passa. Nossa cultura se deteriorando é uma coisa terrível, mas passa. Mas o que não se vê nunca vai passar. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Essa foi a propaganda do Congresso Palavra Viva. Esse congresso muito especial que vai acontecer do dia 29 de abril a 1º de maio na segunda Igreja Batista de Mossoró. Vai ser muito importante, vai ser muito interessante. O tema é a eternidade em nossos olhos. Você está mais do que convidado de comparecer. É só você se inscrever pelo site, e o site que a gente colocou, né, na propaganda, ou então mesmo lá na segunda igreja você tem como se inscrever. Venha participar também deste congresso com o pastor Wilson Porte e Iago Martins, e o pastor Iago Martins de Fortaleza. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, então venha participar conosco. Agora, para você, o que a Páscoa representa? Essa é a nossa enquete de hoje. Para você concorrer é só participar. Você não precisa responder nada certo. A única coisa que você precisa é o quê? Participar. Então, vem participar conosco. Você estará concorrendo a esses 3 brindes maravilhosos, que é uma Bíblia Sagrada, um DVD de Kirk Franklin e também um prêmio de Heloísa Modas, a nossa colaboradora. Nós passaremos um mês sorteando esses brindes, então concorra, porque quanto mais você participa, mais chance você tem de ganhar, entendeu? Heloísa Moda, que tem nos ajudado, que deu um brinde super especial, que também me vestiu hoje. Muito obrigada, Heloísa Modas, um abraço para você. Agora, nós teremos um momento muito especial. Como eu falei, a enquete é sobre a Páscoa. A enquete é justamente para você, o que a Páscoa é, o que para você a Páscoa representa o quê? E é pensando nisso que esse segundo bloco é. Pensando nessa enquete que o pastor Alaná vai falar minuciosamente sobre este momento, sobre a Páscoa. O que é? Qual o efeito dela nas nossas vidas? Acompanhe. Olá, meu irmão, meu querido telespectador da TV Mossoró, canal 7 para a TV aberta e canal 24 da TCM. Você é o nosso honrado telespectador que toda segunda-feira está aqui nos prestigiando com a sua honrosa audiência. E hoje eu queria falar sobre um tema em voga esta semana: Páscoa. Pois é, Páscoa. Quando você vê a palavra Páscoa, o que é que vem logo em sua mente? Pois é, infelizmente, Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate, ovos de coelhinho que é de chocolate, e aquelas crianças brincando e querendo chocolate. Embora que pessoalmente eu gosto muito de chocolate, e nesse período eu ganho muito chocolate. Mas o que é Páscoa? Primeira coisa que eu queria que você entendesse, que não tem nada a ver com a conotação que ultimamente temos tido na mídia de todas as formas, pela indústria capitalista. E no final nós vamos dizer por que está tão longe da perspectiva bíblica e o que realmente significa. A Bíblia, a palavra de Deus, nos tem orientações sobre isso. A primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre os aspectos históricos da Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é uma palavra quase que transliterada da língua hebraica, porque quem primeiro usou foi o hebreu, o nome Páscoa, que quer dizer pular por cima, saltar sobre. E o que isso tem a ver? Pois é,
Na época em que o povo de Israel era escravo, viviam cativos no Egito, Deus enviou seu servo Moisés para os libertar. E Deus enviou 10 pragas, cada uma terrível. Mas a última foi a mais difícil e mais duro golpe para o Império Egípcio, que foi a morte de todos os primogênitos. O povo de Deus, orientado por Deus, tinha que fazer todo um ritual para que o anjo da morte que ia visitar toda a terra do Egito não entrasse na casa daqueles que eram de Deus. O que eles tinham que fazer? Primeiro, eles tinham que pegar um cabrito novo, ovelha, macho, sem defeito, sem mancha, sacrificar, pegar o seu sangue e passar nos umbrais da porta, nas testeiras da porta, o sangue do cordeiro. E a família iria comer o cordeiro. E quando o cordeiro fosse grande para a família, juntar-se duas famílias. O interessante é que eles iam comer de uma maneira diferente, porque eles iam comer com roupas, com sapatos, com cajado na mão, como se estivesse para partir, ervas amargas, os pães que iam ser cozidos para isso, deviam ser ázimos, ou seja, sem fermento, e tudo isso tem um significado. Vamos lá. É interessante que nós devemos entender de que Deus sempre se preocupou com o seu povo. Diga-se de passagem, para que o seu propósito e o seu plano se cumprissem em toda a humanidade. O alvo do Deus Todo-Poderoso não era simplesmente libertar o povo de Israel, mas construiu uma nova história em toda a humanidade a partir de então. E por isso preservou aquele povo chamado Israel. Então, o povo de Deus daquela época tinha sido extremamente maltratado, viviam no chicote, sofrendo, e Deus interviu para libertá-los. O texto diz que eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi libertá-los. Então, naquele dia, a família teria que se reunir e o filho perguntar: papai, por que estamos comendo esse pão sem fermento? E o pai, solenemente, na família, como pai, chefe da família, dizia: meu filho, é porque nós não tivemos tempo para deixar a massa levedar com o fermento, porque estamos partindo, estamos indo embora. E papai, e por que essas ervas amargas? É para que nós não possamos esquecer dos dias amargos que passamos aqui no Egito. Quanto sofremos? E esse cordeiro, papai, esse cordeiro significa que ele foi morto e o seu sangue foi passado nas portas da nossa casa para que a morte não viesse sobre nós. Esse é o contexto histórico e é um memorial que o povo de Israel deveria fazer sempre, anualmente, para jamais esquecer o que Deus fizera. O interessante é que o anjo da morte veio sobre o Egito e onde tinha o sangue daquele cordeiro, naquela casa, sobre aquela porta, ele não entrava. Mas a casa que não tinha aquele sangue do cordeiro, ele entrava e o filho mais velho daquela família morreria. Esse é o contexto histórico. Que Jesus, quando vem, 2000 anos mais ou menos depois, ele reúne seus discípulos para realizar essa Páscoa e dar um sentido mais profundo a respeito da Páscoa. O que realmente significa? Então a primeira coisa é que nós entendamos onde surgiu esse conceito, essa ideia de Páscoa e o que significava. A segunda coisa é que é um memorial. Um memorial para que jamais possamos esquecer que Deus se importa com a humanidade, que Deus intervém na história do homem em benefício do homem. Suas ações, suas atitudes sempre são benfazejas para com o homem. Então não podemos esquecer jamais disso, de que nós devemos ter a Páscoa como um memorial, um marco para que jamais esqueçamos que existe um Deus criador dos céus e da terra que nos criou, que se importa conosco e quer nos dar liberdade e liberdade eterna. Mas o que isso tem a ver com hoje? Observe que hoje as pessoas enfatizam no chocolate, no coelhinho que é bem fofinho, muito bonito, mas isso não tem nada a ver com o que Deus quer fazer em você e através de você
por meio de Cristo Jesus. Mas também a Páscoa é um momento de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, principalmente de gratidão. Mas gratidão por quê, pastor? Vamos raciocinar conosco. Ora, os judeus faziam isso, este memorial e esta prática, para que eles não esquecessem que Deus os libertou de Faraó, do tirano, do ditador, do déspota que os escravizava, do Egito, da escravidão. E isso tem a ver com o que conosco? Observe que essa é a história de um Deus que se importa com a humanidade. A Páscoa agora tem um sentido mais profundo. A Páscoa agora tem um sentido mais pertinente, porque ele não está falando simplesmente de uma libertação política, geográfica, física, mas de uma libertação espiritual que visa a eternidade. O Deus que se importa conosco não é um Deus simplesmente que quer que a gente viva uma vida boa aqui e a eternidade nas trevas. Absolutamente. Quando alguém ama alguém, quer ficar com aquele alguém para todo sempre. E Deus planejou e traçou um plano para resgatar o homem da escravidão do mundo e do pecado, do algoz e terrível inimigo dos homens e todas as almas humanas, que é Satanás, que é representado justamente por Faraó. Interessante, meus queridos, de que este é o momento de que nós celebremos com louvor e gratidão, porque é um Deus que se importa conosco, é um Deus que se fez carne. Ele não só fez um plano maravilhoso de resgate da humanidade, mas Ele mesmo fez parte deste plano quando Ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que todos nós tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. A forma de homem, a de servo, e a de servo a morte, e morte de cruz. Então é muito importante nós possamos entender que Deus se fez carne. Deus não conseguiu amar o homem à distância, ou simplesmente romanticamente, platonicamente, mas o seu amor é pragmático, tão prático, tão real, que criou carne, músculo, ossos, cabelo, pele e habitou entre nós. E vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Isso é Páscoa. A segunda coisa que nós não podemos esquecer jamais da Páscoa, de um Deus que se porta conosco, de um Deus que se fez carne, é um Deus que padeceu por nós. Mas se Deus padece, em forma de homem, em Cristo Jesus. Jesus, ele sofreu e morreu. Mas sofreu em que aspecto? Nós conhecemos a história. Ele sofreu fisicamente, dores terríveis. Aqueles chicotes batiam e arrancavam carnes das suas costas. A coroa de espinhos, pregos nas mãos, os bufetes, os pontapés, as pancadas, enfim, aquela cruz pesada. E finalmente ele morreu, e morreu de dor. Essa é a questão. Não foi um infarto fulminante ou simplesmente alguém deu uma flechada ou decapitou sua cabeça rapidamente. Não, ele sofreu, padeceu fisicamente. Segundo, psicologicamente, emocionalmente, como ele foi vilipendiado, humilhado. Que tortura psicológica e emocional ele viveu. Socialmente, ele sofreu socialmente porque houve uma hostilização por parte da multidão. Todos queriam e gritavam, crucificam, matai-o, esse que diz que era o Filho de Deus, etc. Toda uma pressão social e espiritual. Nós precisamos entender de que quando Jesus no Getsemane orou e viu que ia passar e seu suor se transformou em gotas de sangue, não era só apenas por conta do sofrimento físico, emocional e espiritual, e social, mas principalmente espiritual. Por que espiritual, pastor? Não estou entendendo. É porque naquele momento estava sobre ele toda a ira, toda a justiça de Deus sobre ele. Definitivamente Deus estava imputando sobre ele todos os nossos pecados. Então, nós não podemos achar que simplesmente era um sofrimento, visto que a morte, sofrimento e tortura, muitos mártires e muitos aqueles que defendiam sua causa de guerra pessoal, de ambição ou de família, diziam: eu morrerei e morrerei feliz, pode matar-me. E as pessoas eram mortas assim, por terras, por prestígio, por honra, e não é simplesmente por isso. Os espartanos, que eram conhecidos guerreiros gregos, eles tinham a convicção
de que morrer em batalha era a maior glória que podia um homem experimentar. Então não só a morte, mas ali ele experimentou toda a ira, toda a justiça de Deus. E por isso que ele sofreu tanto. Mas também, meus irmãos, nós não podemos esquecer jamais que Páscoa é esperança e fé. Jesus não simplesmente sofreu, padeceu e morreu, mas ressuscitou. A morte não teve domínio sobre ele. A morte que coloca todos os homens em pé de igualdade pula sobre a vida de Jesus, porque conseguiu reter. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso tem a ver com a nossa Páscoa. Observe que aqueles que creem em Cristo e têm Jesus como seu único Salvador, experimenta a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, porque a morte pula sobre nós. Mas por quê? Porque é melhor, porque não dança, não joga, não fuma, não rouba, não faz deseja mal. Não! Somos pecadores como você. Todavia, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus está sobre nós. Está sobre nós, sim. Aqueles que creem no sacrifício de Cristo. E quando a morte vem, não pode fazer nada. Ela tem que pular, ela tem que pascoar, passar por cima. Porque o sangue de Jesus nos faz vencedores, inclusive da morte. Por isso que é mais fácil o mundo dizer que Páscoa é coelho e chocolate, tirando você do verdadeiro foco, que é a eternidade com Deus em Cristo Jesus. Quando você pensa só em coelho e Páscoa, você esquece tão grande plano de salvação para a sua vida, criado, instrumentalizado pelo próprio Deus. Deus se fez carne, habitou entre nós para te fazer filho de Deus. Que Deus te abençoe e uma feliz Páscoa em Cristo Jesus. Olá, nós estamos de volta depois dessa maravilhosa mensagem do pastor Alaná, falando mais sobre esse tema Páscoa, o tema do nosso programa. No nosso próximo bloco, depois do nosso intervalo rapidinho, nós vamos ter o PGM ao vivo. E você não esquece de participar durante o intervalo também da nossa enquete. Qual é a enquete? O que a Páscoa representa para você? Você liga para o número 986336215 ou você, por esse mesmo número, fala no WhatsApp. Participa conosco. Fala a sua opinião. O importante é o quê? É participar. Você estará concorrendo a esses maravilhosos brindes, uma Bíblia Sagrada, um DVD de Kirk Franklin e esse brinde de Heloísa Modas, a nossa colaboradora. Então, participe, fala a sua opinião, diz o que está na sua cabeça sobre esse tema maravilhoso que envolve a vida de todo mundo. Então é isso. Já já nós teremos, depois do intervalo, nós teremos o PGM ao vivo. Fica aí. O Ministério Jovem é importante para mim porque ele me proporciona a possibilidade de caminhar com pessoas na minha faixa etária e que compartilham e que passam pelas situações que eu passo também. O Ministério Jovem ele proporciona um momento de comunhão, tendo em vista o aprofundamento na Palavra de Deus. É através dele que nós podemos exercitar misericórdia, perdão, amar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a amar. Então, nós praticamos o amor e o ensino do Senhor Jesus que nós aprendemos aqui no sábado à noite, uns com os outros. Por isso é importante que você venha, para crescer junto conosco e buscar mais agradar a Deus e fazer a vontade daquele que nos salvou.
alguém que entenda-se a quem busca a ti, mas não há um sequer. Boa noite, nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Palavra Viva e com o nosso quadro PGM ao vivo. E nós estamos hoje aqui recebendo mais uma vez a visita do nosso pastor Alain George, que está aqui também conosco, colaborando com o pequeno grupo. O nosso querido Reuel Miranda, nosso seminarista da Segunda Igreja, que também está conosco. E Keliane, que apresenta o programa e está sempre aqui conosco também. E nosso PGM ao vivo hoje, nós temos o nosso texto em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E o texto diz o seguinte: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Nós queremos lembrar você que nós estamos conversando sobre Páscoa. E esse texto, né, vamos conversar um pouco mais, vamos esmiuçar o texto, vamos entender o que esse texto tem a ver com a Páscoa. E para isso, como nós sempre fazemos, nós fazemos perguntas que têm o objetivo de esclarecer, de elucidar o texto que nós trazemos. E a primeira pergunta é: o que significa nesse texto, né? Vou ler mais uma vez o texto, tá? Para que você possa pensar sobre ele. Diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Nós percebemos no texto que alguém cantava. A pergunta é: por que eles cantavam? Bom, eles cantavam em celebração. Se você acompanhar o texto, você vê que esses são os salvos, aqueles que esperaram no Cordeiro, depositaram a sua fé no Cordeiro, e eles estão aqui no momento de aclamação do Rei, onde o Cordeiro que morreu e ressuscitou levanta-se do trono, pega o livro e abre os seus selos e abre o livro. Então eles cantam de alegria, celebrando ao Senhor pela sua vitória triunfante. Lembrando também que o livro de Apocalipse está inserido no contexto de perseguição dos cristãos. Sim, e como o Reuel bem falou, diante dessa perseguição, há essa celebração em nome de uma vitória maior, vitória dada por aquele que é digno. Exatamente. É interessante porque os povos antigos, em sua maioria, tinham esse costume de, quando eles estavam vitoriosos por causa de alguma coisa, eles cantavam louvores, cantavam canções aos seus vitoriosos, aos seus heróis. A gente vê o reflexo disso na Idade Média com o trovadorismo, né, que é a questão dos cavaleiros, mas esse é um reflexo dos povos antigos. Esses povos que está justamente o texto inserido, nesse contexto que o texto está inserido. A gente vê também no Antigo Testamento essa questão, quando o povo de Deus tinha uma vitória, eles faziam o quê? Eles cantavam, louvavam essa vitória, justamente sobre isso. Quando o salmista, no Salmo 40, diz: Esperei pacientemente pelo Senhor e Deus o livrou daquela aflição, aí ele diz mais: O Senhor pôs em meus lábios um novo cântico, um novo hino de louvor e adoração ao Senhor, meu Deus. Complementando aí o que Keliane bem colocou nessa temática aí. Exatamente, a gente vê bem presente no livro de Salmos essa expressão do novo cântico diante das maravilhas, né? Um outro salmo diz que o Senhor fez maravilhas e por isso nos deu um novo cântico. E no contexto dessas vitórias em batalhas, nós temos também o exemplo de Saul e Davi. Sim. Quando Saul era rei, ele voltava das batalhas, o povo cantava: Saul matou milhares, matou centenas. Porém, Davi, já na sua ascensão, o povo cantava: Saul matou centenas, Davi matou milhares, demonstrando o louvor que era dado aos seus vitoriosos. E principalmente ao seu herói. E aqui a gente vê que o herói é quem? É o Senhor, é o Cordeiro que comprou povos de todas as línguas, tribos. E a gente ainda vê Miriam. Sim, quando justamente na passagem de Páscoa, isso, quer dizer isso, né, do nosso contexto, a passagem do povo que saiu, né, ali do Egito, né,
A libertação do povo A de libertação do Egito para a Terra Prometida. Sim. E Miriam, diz a Bíblia, cantou um novo cântico quando eles passaram o Mar Vermelho. E mais um cântico feminino, Débora também, a canção de Débora lá em Juízes. Né? É verdade. Ou seja, cânticos novos não faltam na Bíblia. Não faltam. E é sempre em sinal de celebração. Sim. Muito bem. A segunda questão. Jesus é digno, por quê? Porque aqui diz que cantaram um novo canto e diziam, digno és de tomar o livro, né? Se referindo a Jesus. E por que ele é digno? Bom, nós vemos lá no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo falando sobre o esvaziamento de Cristo. Jesus, que é o próprio Deus também, uma das pessoas da Trindade, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, ele se fez carne, se esvaziou e veio em obediência ao Pai cumprir a sua missão estabelecida pelo Pai. E uma vez que ele cumpre, ele vem como servo sofredor, sofre a morte e ele vence a morte. A Bíblia diz que Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, dobrem os seus joelhos perante a Cristo. Então ele é digno porque ele veio, cumpriu plenamente a lei de Cristo, a lei de Deus, e assim nos livrou desse peso da lei, vencendo o pecado e a morte. Nenhum ser humano seria digno de cumprir essa missão uma vez que é pecador. Como o Reuel bem colocou, somente Cristo. Tem todas as credenciais, como diz lá em Hebreus, ele nunca pecou, se fez carne, mas nunca pecou. Somente ele por ter cumprido essa missão. E mais uma vez, lembrando a alusão da passagem, né? Assim como aquele cordeiro que foi morto e com o sangue do cordeiro passado nos umbrais, né, das portas. E por isso salvava aquela família de não ter o seu primogênito, né, de ser morto por conta pelo anjo da morte, não é? Cristo é esse cordeiro de Deus que morreu e por isso com o seu sangue ele nos comprou, né? E bem falou o pastor, não há nenhum homem na terra, por melhor que seja, né? Por mais louvável, por mais digno, por mais honrado que seja digno de abrir esse selo, de ter sido morto, né, pelos nossos pecados. Só ele é digno. Terceira questão, o que ele comprou? Nós vimos aqui que cantavam, celebravam, que ele era digno, mas o texto diz que ele comprou alguma coisa. E o que foi que ele comprou? Ele comprou homens de todas as tribos, povos e nações. E é interessante a gente ver isso, porque mostra como o sacrifício de Cristo foi algo muito maior do que o pecado de Adão de outrora. Porque a gente viu nas semanas anteriores sobre o pecado, como nós somos descendentes de Adão por causa disso, que todos nós pecamos, todos os homens são pecadores, inclusive nós 4 que estamos aqui, e que por causa daquele pecado de Adão, todos os outros homens pecaram, mas por causa do sacrifício de Cristo, que é muito maior, ele limpou, ele comprou, pode comprar todas as pessoas, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Aqueles que creem no seu sacrifício vivo, no sacrifício do Cordeiro, que foi obediente. E é muito bonito, porque eu só lembro de Isaías 53, que fala que por nossas transgressões, por nossos pecados, ele foi ferido, para que nós possamos ser sarados, ele foi ferido. O sacrifício que pôde nos trazer a paz e a reconciliação com Deus, que foi quebrada quando Adão, o primeiro homem, pecou. A ideia tem uma palavrinha chamada redenção. Tem também em Mossoró um bairro chamado Redenção. Né? Mas tem uma palavra chamada redenção, que é de um contexto do Novo Testamento, que é quando o Senhor comprava um escravo. Então, é aplicado a Cristo, o Novo Testamento faz uma aplicação muito interessante, que é a ideia exatamente de alguém comprar um escravo pelo seu devido valor, que foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Como também a outra ideia dele se colocar no lugar de um prisioneiro. Olha, eu vim pagar a pena, não sou culpado, sou inocente, mas eu vim estar no seu devido lugar. Inclusive nós temos em Romanos, capítulo 10, onde Paulo dizendo o seguinte, que para este fim é que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. A mesma ideia da compra do escravo. Ele é Senhor, ele é o proprietário, ele comprou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E interessante que pessoas pecadoras, como nós Exato. vimos. E ele com não, o seu próprio sangue. Né? Isso, com o seu próprio sangue. Ele não pensou assim, não, eu só vou morrer por pessoas boas, porque ele não encontraria ninguém bom. Mas ele morreu, ele, né, comprou pecadores. E a quarta pergunta diz, qual é o alcance da sua aquisição? É um alcance restrito ou não? É um alcance global. Como vimos,
Todos povos, reinos, tribos, línguas e nações. A salvação em Cristo, ela é específica pelo o seu meio. A salvação é somente em Cristo. Restrita. É restrita, exatamente. Meio, né? Não existe um outro caminho. Mas a gente viu semana passada. Exatamente. E João 14,6 diz muito bem, Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Então, o caminho para a salvação é um, porém, não é restrita quanto ao seu alcance. Qualquer pessoa de qualquer tribo, povo, língua, nação, nós sabemos que os judeus, eles tiveram muita dificuldade com isso no primeiro século, porque eles eram uma nação muito restrita, eles viam-se como o único povo de Deus. Porém, Cristo veio dizer que não, vocês foram o início para demonstrar a todos os povos o meu poder por meio da salvação de todos os povos, tribos, línguas e nações. A ação de Deus pelo homem, não é? E o pipoca, nós temos aqui, não é, o nosso acróstico, pipoca, para você poder internalizar, como eu sempre digo, ainda mais essas verdades bíblicas. Pipoca, o primeiro P é o pecado a ser evitado. Que pecado é esse que a gente pode ver no texto que nós devemos evitar? O pecado a ser evitado é exatamente a incredulidade dos homens pecadores, né? Deles não irem em busca dessa salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então essa incredulidade é o que tem levado muitas pessoas a estarem eternamente separadas de Deus. E não isso tem sido um grande problema. Né? É verdade. Não crer nesse cordeiro. É verdade. E não crer que só ele é digno também, não é? O indivíduo ou exemplo a ser seguido, é o I do pipoca. A gente pode até pensar que o indivíduo a ser seguido, no caso, é o Cristo que é digno. Porém, nós sabemos que não temos como alcançar essa posição, como já foi falado. Então, o nosso exemplo a ser seguido nesse texto são os santos que cantavam louvando aquele que é digno. Perfeito. Não tentando ser dignos como ele, mas apenas louvando porque ele foi digno em seus lugares e com isso os comprou. E com isso nós temos a vitória e podemos celebrar. Verdade. Aí corre-se um risco e hoje vivemos uma era de que as pessoas louvam a si mesmas, né? Exato. Quando na verdade quem é digno é Cristo. Né? Que é o reconhecer que ele é digno, né? Eles estavam fazendo isso através do cântico, reconhecendo a dignidade desse Cristo. O próximo P de pipoca é promessa a abraçar. Que promessa nós vemos nesse texto? Isso é maravilhoso, porque a promessa justamente é a vitória através desse sacrifício que foi feito, através dessa Páscoa, através da morte e ressurreição de Cristo, que nós temos a vitória nele, uma vida eterna. Ele não nos salvou para que nós nessa terra possamos ter coisas boas. Ele até nos concede bênçãos segundo a sua benevolência. Mas ele nos salvou, nos chamou para quê? Para a vida eterna. E isso é uma promessa maravilhosa que a gente pode abraçar e a gente percebe claramente através dessa compra que ele nos faz. Porque a partir desse momento nós entendemos que nós somos dele e os benefícios disso é eterno, literalmente. Mas será que a promessa para um ser humano pecador, há uma promessa? Uma vez que ele creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso. E é importante, como o Kelly falou, a gente direcionar exatamente qual é essa promessa. Não é uma promessa de bens materiais, não é uma promessa de riqueza aqui na terra, mas sim na esperança de que Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo disse que nós cremos nisso, essa é a nossa esperança. Se ele não morreu e ressuscitou, é vã a nossa fé, nós somos os mais miseráveis dos homens. A promessa é que um dia esse corpo incorruptível será revestido pela incorruptibilidade, o que é mortal pela imortalidade, então será tragada a morte e o pecado, e nós estaremos para sempre com ele. Porque a promessa de pertencer a esse Exatamente. Cristo que nos comprou, não é? A obra a fazer é o ó de pipoca. Bom, a obra a fazer, isso é uma coisa que pode confundir um pouco. A gente não pode pensar que obra a fazer é para ser salvo. Sim, não. A salvação não é pelas obras, nós já estabelecemos isso aqui, já conversamos sobre isso exaustivamente. Porém, o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2 que nós fomos salvos para as boas obras. Então, as obras acompanham aqueles que são salvos. Se você que está em casa pensa que através das obras que você faz, você vai alcançar a salvação, para esse pensamento aí. Nós entendemos que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Agora, se você que tem fé em Cristo Jesus acha que pode ficar vivendo como você quer, também para esse pensamento aí. Porque você foi salvo para exercer boas obras. Então, as obras acompanham a sua salvação. Nesse texto especificamente aqui, nós temos, além da fé, que você pode entender como sendo uma obra ou não, depende do seu ponto de vista, porém temos o louvor.
nós vemos os santos claramente louvando aquele que é digno. Então nós entendemos que devemos louvar ao Senhor, porque Ele foi digno acima de todos e com isso nos comprou para si. É interessante o que você falou, porque remeteu justamente ao texto que você citou de Efésios, que disse, nós fomos chamados para as boas obras, para justamente o quê? Servir a esse Deus que... E é interessante que o texto justamente fala isso, que nós devemos justamente ser como Jesus, que não teve por usurpação ser como Deus, isso. Ao contrário, foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Muito bem, e o conhecimento adquirir, acredito que o ser e a aplicação também, que sempre fazemos juntos, é tudo isso que a gente discutiu. É crer que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto e com o seu sangue Ele comprou para Deus todos os povos, todas as tribos, línguas e nações, né? E um dia estaremos com esse Cristo, assim como aqueles santos estavam lá louvando, também estaremos eternamente com Deus. Amém por isso, né? E nós chegamos ao fim do nosso pequeno grupo ao vivo, né? O nosso PGM ao vivo, e eu quero lembrar você da nossa enquete. Já está encerrando por hoje a enquete, mas você vai responder o que a Páscoa representa para você, tá? O número é 98633-6215. Você ainda pode ligar, mandar um WhatsApp, e a gente vai para um intervalo, e no próximo bloco a gente já volta com a Lídia Cecília e a nossa interatividade. Até mais, Deus te abençoe. Sua presença, Sua presença, Sua presença, Sua presença. Alô, Sociedade Mossoroense, aqui quem fala é pastor Alan George, da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E eu estou aqui para convidar você, galera adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco nas quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial, temos um ministério chamado Rede 3D, que é o Ministério de Adolescentes. Rede 3D é uma rede que a letra D significa exatamente decidir, divergir e dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus para a sua vida. Venha estar conosco, será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por você. Venha fazer parte dessa rede todas as quintas-feiras às 19h30 na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Às 19h30 aqui na CBN tem o nosso Rede 3G. O nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. Você está convidado aí. Nós esperamos você. Esperando você aqui. Vem! Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar,
Isto é, igreja. Olá, nós estamos chegando ao fim, nós temos agora uma nova garota em interatividade, a Lia, muito linda. Você tá vendo você, bebê, ali? A Lia. É isso aí. Vamos lá, Lídia Cecília, fala aí pra gente como foi. Hoje nós tivemos várias participações no nosso programa, como sempre. Nós queremos mandar um beijo pra Marília Gabriela. Eu vou dizer o nome todo, porque é muito bonitinho ela falando o nome todo. Marília Gabriela Souza de Almeida, da Congregação Batista Salpinto. Marília, um beijo pra você. Que Deus abençoe você, abençoe a sua mãe Jandira, seu pai Mozenildo, abençoe Bibia, Jean, todo mundo aí da sua casa, Bibia. Que Deus te abençoe grandemente. Queremos também, tivemos também a participação de Sérvulo Eduardo, da Segunda Igreja Batista de Mossoró, que mandou um abraço pra Túlio, para Pedro, para Hélio, para Samuel e para Gabriel e também para Levi. Tivemos também a participação de Jéssica Sonali, a Lia não quis mais participar. Tivemos participação de Jéssica Sonali, também da Segunda Igreja Batista de Mossoró, de Pablo do Sumaré, que respondeu que a Páscoa é o momento que celebramos a ressurreição de Cristo. É isso aí. Também queremos agradecer a participação de Cláudia Caldas, da Segunda Igreja de Mossoró, que também disse que a Páscoa representa a esperança. Então, assim, nós agradecemos de coração a você que participou e pedimos que continue participando do nosso programa, porque é um programa que nós fazemos para vocês. Então, que vocês continuem participando pela hashtag, continuem participando pelo Facebook. E nós estaremos aqui toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Inclusive, nós temos alguns recadinhos pra gente finalizar o programa, que é justamente um evento que acontecerá terça-feira. Você me lembrou muito bem, obrigada. Terça-feira, dia 29, na Segunda Igreja Batista, ao lado do Hotel Sabino Palace, em frente à delegacia do Alto São Manuel, na Presidente Dutra, nós teremos a participação do pastor Edson Queiroz, um pastor de São Paulo, que ele vai falar lá na igreja à tarde, e de 4 horas da tarde teremos um café com líderes e pastores. Se você quiser saber mais sobre isso, é muito fácil. É só você ir até a nossa igreja, Segunda Igreja Batista, e receber mais informações. Então, você pode também ligar para o telefone, que é 3316-1333. Você vai ter mais informações sobre o assunto. E também a gente queria lembrar a vocês sobre o nosso congresso, o 3º Congresso Palavra Viva. Eu não sei se a equipe do nosso congresso já compareceu na sua igreja, mas nós já estamos visitando as igrejas para divulgarmos sobre o nosso congresso. Acontecerá no dia 29 de abril até o dia 1º de maio, numa sexta, no sábado e no domingo, com os pastores Wilson Porte, e Iago Martins. E Iago Martins, que é de Fortaleza. Então, assim, a gente conta com a sua participação e qualquer informação que você quiser mais sobre esse congresso, você pode entrar no site da nossa igreja e saber mais informações, que lá tem tudo explicadinho. www.cbm.org.br www.cbm.org.br. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Próxima segunda nós estaremos aqui. Feliz Páscoa!